E hoje acontece o julgamento do homem acusado de ser o mentor do estupro coletivo em Castelo do Piauí no ano de 2015. Adão de Souza está preso preventivamente até hoje e vai a júri popular logo mais. O julgamento de Adão de Souza começa às 9h30 da manhã desta terça-feira. O julgamento será presidido pelo juiz Leonardo Brasileiro. O processo ocorre em segredo de justiça e, por isso, a sessão será restrita. Apenas o juiz, o réu, o júri, as vítimas, as testemunhas, representantes do Ministério Público do Piauí, no caso o promotor Ricardo Trigueiro, e os defensores Dácio Rufino e Leandro Ferraz. Os servidores do fórum poderão participar da audiência. Vamos ao rito do julgamento. Primeiro serão lidos os esclarecimentos dos peritos. Depois, as vítimas falam. Em seguida, as testemunhas de acusação e de defesa. O julgamento segue com o interrogatório do réu. O Ministério Público se manifesta. Depois, acontece a defesa do réu. Em seguida, a réplica da acusação. E, por fim, a tréplica da defesa do réu. A defensoria foi nomeada pelo juiz em virtude do denunciado não ter constituído o advogado. No momento, a defensoria analisa o processo e, por enquanto, não vai se manifestar sobre o caso. Adão aguardou o julgamento preso por quase 3 anos. Atualmente, ele encontra-se recluso na penitenciária de Altos. Para o júri popular, foram convocadas 30 pessoas por meio de sorteio. Todas deverão comparecer ao auditório do Fórum em Castelo do Piauí. Dessas, apenas 7 serão sorteadas para participar do júri e ter direito ao voto. O estupro coletivo contra 4 adolescentes ocorreu no dia 27 de março de 2015. Elas foram amarradas em árvores, agredidas e atiradas do alto de um morro de cerca de 10 metros de altura. Uma das vítimas, Daniele Rodrigues Feitosa, de 17 anos, morreu após passar 10 dias internada. 4 adolescentes foram condenados pelo crime. Um deles, o Gleison Vieira da Silva, de 17 anos, foi morto pelos colegas de cela 6 dias após a condenação. Eles dividiam a mesma cela no Centro Educacional Masculino, em Teresina, onde os 3 garotos seguem cumprindo medidas socioeducativas. Esse foi um resumo desse caso que teve uma repercussão nacional e agora hoje os olhos voltados para a cidade de Castelo do Piauí, que foi o centro das atenções também quando isso tudo aconteceu. Acontece hoje esse julgamento do Adão de Souza. O repórter Tiago Melo já está na frente do fórum da cidade de Castelo do Piauí, esperando a movimentação, inclusive a chegada do acusado ou do réu, que ainda não está na cidade, deve ser levado, ele que cumpre prisão preventiva. E acho que o Tiago vai me confirmar essa informação, encontra-se detido no novo presídio aqui na cidade de Altos, deve estar sendo transportado lá para Castelo. Olá, Tiago, um bom dia para você. Bom dia, Nádia, e a todos que nos assistem. É isso mesmo, o Adão José Silva Souza está preso na casa de detenção de Altos. Ele já deve ter saído de lá e a expectativa é que chegue aqui ao Fórum de Castelo por volta de 9 horas da manhã. O julgamento deve ter início às 9h30, essa é a previsão. O fórum foi aberto agora há pouco, os servidores começam a chegar para os últimos preparativos. Essa será uma sessão fechada, a imprensa e o público em geral não poderá acompanhar. De acordo com as informações que nós tivemos aqui da Justiça, o trabalho será conduzido pelo juiz Leonardo Brasileiro, tendo como representante do Ministério Público na acusação o promotor Ricardo Trigueiro, e a defesa do réu será feita por 2 defensores públicos, já que ele não constituiu advogado, os defensores Dácio Rufino e Leandro Ferraz. 30 pessoas foram convocadas pela Justiça e 7 serão escolhidas mediante sorteio para compor o júri popular. O Conselho de Sentença terá, portanto, 7 membros que serão escolhidos entre essas 30 pessoas. Para que você que está em casa entenda, o rito desse julgamento começa com esclarecimentos dos peritos, depois serão ouvidas as vítimas, depois as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, depois haverá o interrogatório do réu, logo depois o debate com o Ministério Público e a defesa do réu, ainda depois uma réplica da acusação e uma tréplica da defesa do réu.
Os trabalhos devem, portanto, começar às 9h30 da manhã, dada a repercussão desse caso, como você colocou, que inclusive suscitou manifestação da Organização das Nações Unidas para as Mulheres. A Justiça requisitou reforço policial, a PM apresentou um plano de segurança e pelo menos 30 policiais militares, tanto daqui de Castelo, como de Campo Maior, como também de Teresina, devem participar desse plano de segurança para evitar qualquer tumulto aqui na frente do fórum, a exemplo do que aconteceu quando os 4 menores foram apreendidos, acusados desse crime. As meninas, as 3 vítimas sobreviventes desse ataque aqui em Castelo do Piauí, devem ser as 3 primeiras a serem ouvidas na audiência. Como nós falamos, a audiência é fechada, dado o segredo de justiça. Apenas aqueles atores que já são comuns de participar de júri, o juiz, o defensor, o promotor de justiça e os próprios jurados é que estarão na sala, além dos servidores do Poder Judiciário. No entanto, a gente conseguiu, nesses momentos que antecedem esse julgamento aguardado com muita expectativa, pegar imagens da sala de audiência. Você pode ver aí a partir de agora como é que serão dispostos esses atores que participarão desse julgamento. O juiz vai ficar nessa mesa azul, o juiz Leonardo Brasileiro. À esquerda dele vão estar os 2 defensores públicos, o Dácio Rufino e o Leandro Ferraz, além do réu, o Adão José. Já à direita do juiz devem ficar os 7 escolhidos para compor o conselho de sentença. E ainda mais algumas cadeiras para aquelas pessoas convocadas que, se quiserem permanecer depois de serem dispensadas, se não forem sorteadas para compor o júri, normalmente o juiz concede que elas possam acompanhar se tiverem interesse. Portanto, essa sala de audiência, que logo mais a partir das 9 horas vai estar preenchida com essas pessoas, esses atores que participarão do julgamento de Adão, que responderá pelo homicídio, também pelo crime de estupro e corrupção de menores, entre outros. Ainda hoje, Nádia, a gente pode voltar com o advogado assistente de acusação, já que o promotor de justiça do caso e também o juiz já se manifestaram dizendo que só darão declarações acerca do julgamento após o resultado final. Pela experiência dos servidores aqui da comarca de Castelo do Piauí, do Fórum, esse julgamento deve entrar pela madrugada. Os servidores nos disseram aqui que o reforço policial militar é de 30 homens Teresina, de Campo Maior e também aqui do 15º Batalhão, que é o batalhão dessa região, e que mais do que simples reforço, foi apresentado um plano de segurança. E esse plano começa a ser executado nesse momento. Você percebe que aqui a Avenida Antonino Freire, que passa em frente ao fórum, ela já está isolada em 2 pontos. Pneus foram posicionados aqui em 2 pontos da rua e nessa área que compreende a delegacia de Pedro II e o fórum, carros e motos estão proibidos de circular. É uma medida de segurança para evitar a aglomeração de pessoas e para que a polícia possa também ter um controle ainda maior. Nesse momento aqui já se faz presente no fórum uma missão com 2 equipes da Secretaria de Justiça. Essas equipes vieram sondar como é que está o ambiente, lembrando que esse não é um procedimento corriqueiro e padrão. Essas equipes vieram justamente para garantir a segurança do preso que está sob custódia do Estado. Estão aqui já verificando como é que estão as condições. A informação que nós temos é que o Serviço Especial de Transporte de Presos da Secretaria de Justiça deixou a casa de detenção de Altos por volta de 7 horas da manhã com o Adão, deve chegar aqui mais ou menos às 9 horas da manhã. Em relação à testemunha de defesa arrolada que estaria na penitenciária feminina de Teresina, a equipe da Secretaria de Justiça aqui presente não soube nos dar maiores informações. Todos os cuidados com a segurança estão sendo adotados para evitar qualquer tipo de transtorno, como o que foi visto, por exemplo, quando os 3 menores foram apreendidos, quando a população revoltada quis invadir a delegacia de Pedro II. Lembrando que os 3 menores, a delegacia de Castelo, os 3 menores suspeitos de participação, inclusive sentenciados nesse caso, não virão ao fórum aqui do município de Castelo. Nádia? Pois é, Thiago Mello, aí nesse ponto em que você está, a gente pode ver melhor, então, essa situação de
precaução pelas autoridades da Justiça e da Segurança para esse julgamento acontecer no clima de mais tranquilidade possível. Um julgamento longo, como você disse, expectativa que entre pela madrugada, o réu deve estar para chegar, os outros menores continuam detidos e a gente viu também agora há pouco, enquanto você falava, as cenas daquela multidão em frente à delegacia de Castelo do Piauí, quando inclusive os menores precisaram ser retirados por trás para que os populares não linchassem. Essa cena aí é que eu me referia, que foi a cena quando os menores foram identificados e apreendidos, quando a polícia conseguiu identificar a autoria do crime em 2015 e logo depois. Esse do centro, inclusive, o Gleidson foi assassinado pelos outros menores ainda dentro do complexo penitenciário do Centro de Educação para Jovens, para adolescentes infratores aqui em Teresina.